Bom, na última aula nós falamos sobre o uso de memória alocada de maneira dinâmica. E esse tipo de alocação de memória utiliza uma região que a gente chama de heap, ou memória heap. Heap porque é um amontoado de blocos de memória alocados sem uma organização. Então, o que difere da memória stack, que é uma memória de pilha, em que os elementos estão bem estruturados, os blocos ali estão empilhados um sobre o outro, e eu tenho um controle perfeito das regiões de memória que estão alocadas ali dentro, o seu tamanho e etc. E na última aula, eu mostrei para vocês esse código aqui, a gente fez juntos esse código. Esse código, ele mostra a diferença entre eu, por exemplo, alocar um conjunto de palavras no formato de matriz, em que cada linha da matriz é uma palavra e eu tenho um número fixo, um tamanho fixo de caracteres, nesse caso 10, por exemplo. E nós armazenamos aqui 3 palavras distintas. E depois eu fiz uma estrutura parecida, só que utilizando a memória heap. A diferença é que eu consigo, como essa região de memória aloca a memória de maneira dinâmica, eu consigo definir o tamanho dos blocos de maneira personalizada, de maneira individual. Então, por exemplo, aqui aloquei dinamicamente um vetor com 3 ponteiros, que seriam relativos a essas 3 linhas da matriz char aqui que está na stack. E depois, em cima de cada um desses ponteiros, eu aloquei mais uma região individual, são 3 blocos distintos de memória, com tamanhos diferentes. Isso permite que eu tenha uma flexibilidade maior na hora de alocar, inclusive alocando vetores de tamanho diferente. Então, eu aloquei aqui 11, 7 e 3, por exemplo. Só que a diferença é que esses 3 vetores eles não são contíguos na memória, eles não são adjacentes um ao outro. Enquanto que na memória stack, sim, esses 3 vetores de 10 elementos estão adjacentes, então eu consigo percorrê-los de um para o outro. Então eu vou da posição 0 para 1, da 1 para 2, percorrendo endereços de memória, enquanto que aqui não. Aqui eu preciso necessariamente partir do ponteiro LHIP0, LHIP1, LHIP2. Eu não consigo ir do 0, por exemplo, para o 2, porque essas regiões de memória não necessariamente estão uma em sequência da outra. Então existem sempre vantagens e desvantagens de utilizar esses 2 métodos. E a grande vantagem da memória heap é que ela não é limitada como é a memória stack. Tá? Então, a partir aqui dessa ideia, eu vou utilizar esse mesmo código, a gente vai continuar ele, só que eu vou mover ele agora para um outro código e eu vou tirar essa parte inicial aqui da memória stack, porque agora a gente não vai mais usar ela, tá? A gente vai usar só a memória heap agora. E eu vou mostrar para vocês outras possibilidades de uso de alocação de memória. No Linux, quando a gente está no terminal aqui, a gente pode acessar o manual e chamar, por exemplo, man-malloc. Então, esse manual aqui do programador mostra algumas funções, então eu tenho acesso aqui ao detalhe de algumas das funções. A função malloc, como a gente vai ver, como a gente está vendo aqui nessa linha, ela está na biblioteca stdlib, e ela recebe por parâmetro, o argumento aqui que eu passo é um tamanho, esse tamanho aqui é um tamanho em bytes. E ele está nesse tipo size_t, acho que eu já expliquei para vocês em uma aula passada. Esse size_t é um tipo genérico de tamanho em bytes. Então, ao invés de utilizar inteiro ou um outro valor, um outro tipo, ele utiliza esse size_t, que ele é utilizado para fins de portabilidade entre plataformas. E o retorno da função malloc é void asterisco.
Isso chama atenção porque o que é void? Né? O tipo void é a ausência de tipo. Quer dizer, por exemplo, que eu não teria retorno na função. Mas por que então que, nesse caso, seria void asterisco? Porque o malloc ele pode ser utilizado para alocar um bloco de bytes genérico. Então eu poderia alocar um bloco de bytes com malloc e armazenar ele no endereço de um inteiro, ou como endereço de um char, ou como endereço de um short, ou como endereço de um float, ou como endereço de um double, ou outros tipos ainda. Então, como ele retorna um endereço que pode ser armazenado em qualquer tipo de variável asterisco, então é void asterisco. Então ele retorna, é como se fosse um ponteiro ou um endereço genérico. E aí eu armazeno esse endereço numa variável, ela não pode ser void asterisco, né, que não tem como, mas aí assim que ela é armazenada na variável, aí eu passo a interpretar esse endereço como sendo um endereço de um inteiro, um char, um float, etc. Eu tenho também a função free no mesmo pacote. A função free, ela recebe como argumento um endereço, né? Então tá aqui, ó, void asterisco ptr. Que endereço? Qualquer tipo de endereço, por isso tá void asterisco. Então não precisa ser um endereço fixo, de inteiro, etc. E eu tenho, olha, outras 3 funções aqui. Tem a função calloc, ou calloc, realloc e realloc array. Essas 3 funções, elas têm outras funções, né, outras características que são similares a malloc, né? Na verdade, elas utilizam o malloc, mas elas têm algumas outras características interessantes. O calloc, ele permite inicializar toda a região alocada com zeros, né? Isso ajuda se eu quero limpar a memória que vai ser alocada. E o realloc, né, como o nome aqui já mostra, né, ele realoca a memória. Então isso significa que se eu tenho uma região de bytes que eu aloquei, vamos supor com n bytes, e agora eu quero 2 vezes n, eu posso usar o realloc para aumentar essa região. Se eu tenho uma região de tamanho n e eu quero diminuir ela, então eu quero tirar 5 elementos, agora eu quero n menos 5, então eu posso realocar para n menos 5, então eu desaloco 5 bytes que já estavam alocados anteriormente. Então essa é um outro porquê que esse tipo de memória é chamada de memória dinâmica. Eu consigo incluir bytes, remover bytes dela de maneira, mesmo em tempo de execução, mesmo depois que o programa já foi compilado, inclusive enquanto ele está rodando, eu consigo fazer isso. E depois vocês podem ver aqui com detalhes, né, se vocês tiverem interesse, acho legal aqui percorrer um pouco do manual sobre as funções. Então tem a descrição da função malloc, da função free, descrevendo o que eu falei aqui um pouquinho, tá? Da função calloc, da função realloc e realloc array. A gente não vai ver a realloc array, nós vamos ver a calloc e a realloc, tá, nessa aula. Legal. Então vamos lá para a lista de palavras. A gente vai usar essa mesma ideia, né? Eu vou compilar esse programa novamente. Lembrando, né? A gente tem uma palavra aqui com até 10 caracteres. Então, uma outra palavra. Na verdade, eu escrevi 3 palavras, né? Em uma, mas tudo bem. E agora com 6 caracteres. Agora com 2 caracteres. Então estão aqui as palavras digitadas. E a gente imprimiu aqui na tela o tamanho da variável lheap, que como essa variável lheap ela é uma variável do tipo asterisco, ela guarda um endereço, então ela tem 8 bytes sempre. Eu não vou mostrar mais isso, porque isso já ficou na aula passada, depois se vocês quiserem olhar, a gente pode olhar aqui na aula passada. Bom, o que dá para a gente fazer agora, né? O que seria interessante a gente estudar aqui? Bom, ao invés de eu utilizar aqui o malloc com um tamanho aqui de 11 elementos, né, 7, 3, etc., como é que eu tenho certeza, né, ou como é que eu sei que são 11, são 7, são 3? Será que eu não poderia fazer uma coisa mais genérica que conseguisse capturar o número de
caracteres que eu digito de forma dinâmica e guardar aí na posição 0, na posição 1, na posição 2, etc. Né? Então, talvez isso seja algo interessante para ser feito, é o que a gente vai fazer aqui nessa aula. Então, ao invés aqui de alocar especificamente aqui 11, 7, 3, nós não vamos fazer isso, né? Nós vamos tirar isso aqui fora. E também vou eliminar esse elemento aqui. Então, vou pedir o seguinte, né? Digite uma frase. Vou até deixar mais genérico. De quantos caracteres? Vamos limitar, né? Assim, só para não ficar muito... a gente pode limitar aqui num número bem grande, tá? Mas por enquanto vamos deixar sem nada, né? Só digite uma frase. O problema é que se eu for utilizar o scanf para isso, o scanf assume que esse espaço de memória LRIP0 já está alocado, seja na stack, seja na heap. Então eu não posso usar o scanf. Tá, não vou poder usar para esse caso específico. Claro que se tivesse alocado, eu posso usar normal, como a gente fez na aula anterior. O problema é que ele exige que essa variável LRIP na posição 0 já seja um vetor de caracteres pré-alocado. O que a gente vai fazer então? A gente vai criar uma função para fazer a leitura de uma frase. Eu vou chamar de leitura de frase. E o que eu vou fazer é que essa função ela vai retornar um endereço. Né? Então eu vou jogar aqui, né? Lembrando que o LRIP0 nada mais é do que um endereço, né? Uma variável que guarda um endereço, certo? Então, ó, lembra que o LRIP0, o que é? Um char asterisco com 8 bytes. Tá? Então eu tenho um endereço. A ideia é que essa função aqui retorne, vou colocar aqui mais para cima, função retorna um endereço que aponta para um bloco na heap contendo a frase. Então a ideia é, essa função vai lá na memória heap, aloca um bloco de memória com n elementos aqui, onde vai conter a frase. Essa região de memória aqui tem um endereço, né, um 0x, sei lá, FCA1. Né, esse é o endereço aqui da primeira posição do bloco. E então ele vai alocar esse bloco com a frase e retornar esse endereço. Então vamos lá, né? Que tipo então como é que vai ser essa função aqui, né? Como é que eu vou escrever essa função? Uma função chama leitura frase. Ela não recebe nenhum parâmetro, né? A gente não definiu aqui nada por enquanto de parâmetro. E ela retorna um endereço de uma sequência de caracteres. Então, se eu tenho uma sequência de caracteres, então aqui eu vou deixar genericamente aqui vamos então essa sequência de caracteres, né, é um vetor de caracteres. Então que tipo que é essa que ele tem que retornar? Qual é o tipo do endereço? Quem pode me dizer aí? Isso mesmo, então o tipo do endereço vai ser char asterisco, né, porque é uma sequência de caracteres, é um vetor de caracteres basicamente. Então essa função aqui retorna char asterisco. Beleza. Então como é que a gente vai fazer agora? Então, a ideia dessa função é ler do teclado um caractere por vez. Então eu vou ler um caractere por vez
E aí, o que vai acontecer? Para cada caractere que o usuário digitar, eu vou alocar um byte, né? Para cada caractere eu vou alocar uma posição na heap, ou seja, um byte. E armazenar esse caractere na posição alocada. Agora, por que isso é interessante? Porque agora eu não consigo fazer um único malloc, porque eu não sei quantos caracteres que o usuário vai digitar. O usuário vai digitar um caractere, 10 caracteres, 11, 20, 200, eu não sei. Então, para isso, a gente vai utilizar a função realloc. Vamos armazenar aqui frase. Não, vou fazer uma variável frase. E ela começa valendo nulo. Quando a gente tem um endereço nulo, significa que eu não tenho nada alocado ali, né? Ele não está apontando para nada, né? Ele está ali vazio mesmo. Está vazio. E aí, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler um caractere. Então, eu vou ler aqui. Como é que eu faço para ler um caractere? Eu vou fazer assim, para ler um caractere do teclado, eu faço fgetC. stdin. Essa é mais uma função que, se vocês quiserem olhar no manual, ela existe no manual. Tá? Se a gente abrir aqui o fgetC, tem aqui. Tá? Como é que ela funciona, essa fgetC? Ela recebe um argumento que eu passo é um string. Eu vou explicar um pouco melhor depois como é que o que significa isso, tá? Vai ficar mais claro aí, depois a gente vai falar sobre arquivos e tal, isso tudo se conecta. O que é um string? É um canal de comunicação para fora da memória RAM, da memória principal do computador. E ela retorna um inteiro, que é um caractere, na verdade, convertido para inteiro. É um caractere ASCII convertido para inteiro. Então, olha aqui, ó, a descrição. fgetC lê o próximo caractere de uma string, né, que é uma conexão feita com alguma coisa externa à memória principal, e retorna ele como um unsigned char, né, um unsigned char, ou seja, um caractere sem sinal, convertido para inteiro. Tá? Ou ele dá erro aqui, mas isso depois a gente vê. Então, isso aqui, o que é o teclado? Né? Um string do teclado é a entrada padrão, também conhecida como stdin. Por que stdin? std standard in de input. Certo? Então, standard input. O teclado é a entrada padrão. Quer dizer, então, que eu posso ter outra entrada que não é a padrão? Sim. Eu poderia, por exemplo, ler de um arquivo que está no disco. Eu poderia ler de outras fontes. Tá? Mas aqui, o que a gente está estudando é só do teclado mesmo. Bom, então, beleza, a gente vai ler o caractere do teclado. Esse caractere ele vai ser jogado em algum lugar, né? Ele vai ser armazenado em algum lugar. Eu vou converter ele para char, né? Porque eu quero que ele seja um char, e eu tenho que guardar ele em algum lugar. Né? Que lugar que eu vou guardar? Eu quero guardar ele num bloco de bytes na heap. Então, como é que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou alocar aqui nessa frase. Eu poderia, por exemplo, fazer um malloc de um caractere, certo? E aí, o que eu posso fazer? A frase na posição 0,
É que eu já coloquei o do aqui, que eu tô adiantando o que eu queria fazer. Vou voltar. Então, aqui ó, eu aloquei um byte. Então agora eu pego um caractere, né, a primeira posição, e armazeno nesse cara. Então, eu vou alocar um caractere e jogar ali dentro da primeira posição. Agora, eu poderia usar a função realloc para poder realocar e pegar mais um caractere. Então, como é que eu faço isso? Eu uso a função realloc. A função realloc, o primeiro elemento dele é o endereço onde as coisas estão alocadas. E o segundo é a quantidade nova de bytes. Então, 2 bytes. Então, de 1 agora foi para 2. Então, o que ela está fazendo aqui? Né? Ela está falando assim, ó, pega esse endereço aqui, ó, onde já tem coisas alocadas, realoca ele agora para mim, só que com 2 bytes. Então, aqui não é soma não, tá? Então, não é mais 2 bytes. Aqui é o total de bytes. Total de bytes novo. E o que ele faz, então? Ele vai pegar e retornar um novo endereço. Pode ser que ele retorne o mesmo? Pode, mas pode ser que ele retorne um outro. Basicamente o que ele faz aqui, o que a gente pode assumir que ele faz, que ele faz um free e um malloc. Então ele está embutido aqui, um free e um malloc. Então ele é como se ele liberasse a memória anterior e alocasse de novo, só que agora com mais espaço. Beleza, agora frase tem um bloco, né? Então aqui, né, ele tem endereço. Então, vou colocar aqui embaixo, endereço, um bloco com 1 byte. Aí eu leio o caractere, jogo lá dentro. Agora eu pedi para realocar. Agora eu tenho um endereço de um bloco com 2 bytes. Então o que eu posso fazer agora? Frase na posição 1, agora eu tenho 2 bytes, recebe char de fgetC stdin. Certo? Estou alocando o próximo caractere. E agora se eu quiser fazer mais um? Bom, posso continuar essa história aqui. Agora eu peço para alocar 3 bytes. E armazeno na posição 2. Só que agora vocês estão percebendo que eu estou me repetindo aqui. Né? Então ficaria muito mais legal, muito mais interessante se eu colocasse essas duas instruções dentro de um loop, dentro de um while. É muito mais legal do que a gente ficar repetindo isso aqui. Então como é que a gente escreveria isso? Eu escreveria como um do while. Qual que é a ideia do do while? Primeiro eu vou ter um do. A primeira coisa que eu vou fazer é alocar. Então eu vou fazer aqui frase, recebe realloc, frase, de quanto? Bom, eu começo, então eu vou deixar esse código aqui anterior para baixo aqui, vou jogar ele para baixo. Então a ideia é, a primeira vez que ele for executar esse realloc, eu teria que fazer com 1, né? Que é o primeiro byte alocado, e depois com 2, etc. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso substituir isso por uma variável. Então, eu posso dizer assim, qual é a posição, né, desse caractere. Então, quantos caracteres eu já tenho lidos? É alguma coisa do tipo posição. Posição começa no 0. Então, é a primeira posição aqui. Quando for ler a frase, então eu vou pegar na posição 0. Então a frase na posição 0 recebe char de fgetC stdin. Beleza. Então aqui a primeira posição seria 0. E quantos bytes eu vou alocar? Posição mais 1. Então eu consigo usar uma só variável para as duas coisas. Aqui então eu estou alocando na primeira execução, né, ele entra, posição vale 0. Quando entra aqui no do, ele faz um realloc para 1, né, porque na primeira vez o pos vai estar 0. Mas eu posso fazer realloc se eu nunca tiver alocado nada ainda? Posso.
quando o realloc com quando eu tenho assim realloc null, qualquer coisa aqui com x bytes é igual a um malloc. Então, quando eu passo nulo aqui e coloco o número de bytes, isso é igual a um malloc. Então significa que é a mesma coisa fazer isso ou isso aqui? Sim, é a mesma coisa. Então significa que eu nunca mais preciso usar o malloc, eu posso usar só o realloc? Na verdade sim, né? Então se você usar o realloc com nulo aqui, você está fazendo, na verdade, um malloc. Então, a gente faz o malloc porque o realloc é usado para realocar mesmo. Né? Então, a gente usa cada função para o seu propósito. Mas essas duas linhas produzem o mesmo efeito, que é alocar uma quantidade de bytes ou alocar uma quantidade de bytes, realocar uma quantidade de bytes a partir de nulo. Beleza. Então, o que o fgetC faz, né? Lembrando aqui, né? Voltando aqui. O fgetC, a única coisa que ele faz é ler um caractere de um canal de comunicação, nesse caso é o teclado que a gente está utilizando, né? Que a gente está utilizando o stdin, é o teclado. Então, ele lê um caractere do teclado e retorna no formato inteiro. E que depois eu converto para char. Tá? Porque esse nosso vetor aqui é um vetor de char. É isso que ele faz. Por que ele é diferente do scanf? Então, o scanf ele é um método, né, uma função, para entrada de dados via teclado de maneira genérica. Então eu consigo pegar o scanf, por exemplo, e fazer ele ler um inteiro de vários números, com porcentagem D. Um float, que tem ponto caso depois da vírgula. Um double, uma string, um caractere. Então o scanf é uma função de entrada de dados genérica, formatada, né? Por isso que é scanf, o F é de formatada. Eu uso uma formatação e a formatação me diz qual que é a entrada de dados. O fgetC não. A única coisa que ele serve é para ler um único caractere e mais nada. Tá? Essa é a diferença entre eles. Por isso que a gente nunca usou o fgetC, né? Porque não precisou. Se fosse para ler um único caractere, já poderia até ter utilizado. Tá? Mas aqui a gente não usou porque não precisamos especificamente desse efeito aqui. Então eu vou utilizar o fgetC para ler um único caractere e armazenar aqui nesse bloco de bytes que está na heap, certo? Lembrando que esse bloco aqui está na heap. Então, na primeira vez que ele executar aqui, ele vai ter um único elemento. Tá? O que eu faço depois? Eu incremento posição. Né? Então, vai para a próxima posição. Então, se era a posição 0, a próxima posição vai ser 1. Isso significa que quando eu rodar, eu não pus o while aqui ainda, né? Mas quando eu voltar aqui para o início, posição agora vai ser 1, então ele vai alocar 2 bytes e guardar esse segundo byte. Quando é que eu vou rodar isso, né? Quanto que eu vou ficar fazendo essa volta toda aqui? Vou ficar fazendo essa volta toda enquanto a frase for diferente. E aqui eu vou utilizar a posição -1, né? Lembrando que eu já incrementei a posição, né? Então para eu saber a posição atual eu olho para a anterior. For diferente do caractere /n. O que é o /n? Quando a gente usa ele no printf, o que é um /n, pessoal? É uma quebra de linha, né? Então eu saio de uma linha para outra. É um enter, exatamente. Então aqui, ó, até que um enter seja pressionado. Então, o que isso aqui está fazendo? Né? Então vamos lá, ó. Na primeira execução, né? Vamos pensar na primeira vez. Na primeira execução, posição é igual a 0. Então eu vou deixar isso aqui comentado. Então, posição é igual a 0. Então o que ele vai fazer? Aloca 1 byte
com um realloc null. Então, que é igual a uma lock. Vai fazer assim. Beleza, e aí armazena caractere na posição frase de 0. Tudo bem? Na segunda posição vale 1, aloca 2 bytes, realloc. Aí agora não é mais nulo, né? Aqui vai ter um endereço já existente do bloco de bytes, 2. Agora já não é mais igual a malloc, né? Então aumenta para 2 bytes. Armazena caractere na posição frase de 1. E aí o que vai acontecer, né? Ah, e aqui eu esqueci de falar, né? Então, pos mais. Ou seja, a posição agora vale 1. Então, vou até tirar daqui. Porque na prática é isso que ele faz mesmo. Então, aloca 2 bytes. Tá. Então, o que ele vai fazer, né? Verifica, antes de passar para o próximo, né? Se frase na posição -1, ou seja, frase de 0, porque a posição aqui já foi para 1, é um enter. Né? Se for um enter, sai. Se não for, continua. Então ele vai repetindo aqui a mesma ideia, né? Então, mesma coisa aqui, vou até copiar. Então ele faz um pos mais, ou seja, agora pos igual a 2. Verifica se frase na posição -1, ou seja, frase na posição 1 é um enter. Se não for enter, continua. Então é isso aqui que esse do while está fazendo. Vou colocar ele fora do while aqui. Então é exatamente isso aqui que está rolando. Muito bem, então vou ver aqui se tem alguma dúvida. A primeira dúvida é se não tem um risco do usuário digitar um caractere que convertido para binário use mais do que 8 bits. Não tem, Israel, porque no teclado, todas as combinações do teclado, elas resultam em um caractere ASCII. Então, o teclado ele tem 105 teclas, né? Mas assim, o teclado grande tem 105 teclas, e mesmo com outras combinações, quando a gente lê com fgetc, o getc aqui é de caractere mesmo, né? Então não tem esse perigo. A outra pergunta é se o realloc pode aumentar ou diminuir a memória alocada. Se fosse alocado, ou se fosse uma alloc com 2 e realloc com 1, daria certo também? Sim. Então o realloc ele funciona tanto para mais quanto para menos. Eu vou fazer um exemplo aqui daqui a pouco. Com menos, aqui a gente está sempre aumentando, né? Pôs mais 1. Mas a gente pode diminuir também, tá? Mesmo que eu tenha feito um malloc com 1000, faço um realloc para 1, dá certo também. Tá, e aí, se não precisa passar nenhum parâmetro para essa função, bom, Alexandre, a princípio não, né? Se a gente quiser, que a gente pode, né? Se tiver alguma função interessante, que a gente possa querer passar alguma coisa aqui para ela, até pode ser, mas por enquanto não tem nada. Bom, eu vou tirar fora essas linhas todas aqui, que elas não são úteis para a gente, porque a gente já colocou elas no do while, né? Agora está muito mais interessante. O que vai acontecer então? Aqui no final, nesse ponto, teremos um bloco de bytes contendo caracteres finalizados por um /n, né, que a última coisa que foi digitada, né, quando deu enter, é um /n. O /n, se não me engano, é o número 10. E a gente já viu em inteiro. Número int 10. E o que a gente vai fazer então, né? A gente vai remover esse /n, porque quando a gente utiliza
para utilizar o printf, né, para considerar essa frase uma string, a gente vai estudar strings em detalhe depois, né, um pouquinho melhor, mas para considerar uma string, ela tem que terminar com barra zero. Ou zero, né, que é o código dela inteiro. Então, eu vou fazer aqui a frase na posição -1, onde tinha um barra n, agora recebe zero. Ou barra zero, né? Vou deixar assim com barra zero mesmo, explicitamente. Tá, então, eu estou limpando o barra n que tinha sido colocado. Tá? Então, basicamente é isso. E eu vou retornar a frase. Então, esse vai ser o retorno. Então, nesse ponto, teremos um bloco de bytes contendo caracteres finalizados por barra n. Então, eu removo esse cara. Uma questão que... Vamos ver se... Acho que é isso mesmo, né? Acho que está certinho. Então, vamos por aqui, né? Então, tem na... Sem posição +1, ele aloca para a próxima, tal. Beleza. Acho que é isso aí. Então agora a gente tem uma função nossa, né? A gente que montou a função para ler frases, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre a leitura de uma frase e a leitura usando o scanf, tá? Vamos pegar aqui, ó, o lhip 0 e o lhip 1. Eu vou fazer a leitura da primeira palavra com scanf, tá? Aqui ele assume que já está alocado, então o que a gente tem que fazer? O lhip 0 tem que alocar alguma coisa aqui. Eu vou fazer uma alloc, então, com, sei lá, 250 caracteres, só para ter um espaço grande aí. E aí ele vai lá e digita aqui, alguém digita alguma coisa e beleza. Só que, lembrando, né, isso aqui tem que ser fixo. E vamos pegar as palavras digitadas, eu vou mostrar aqui as frases agora, né? Então, ao invés de mostrar no printf, só vou mostrar em mais do que um. Então, lhip com porcentagem S. A porcentagem S, então, ele vai imprimindo todos os caracteres até encontrar um barra zero. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu só estou fazendo duas, tá? Vamos colocar mais uma, vai. Vou colocar as duas aqui. Então, a primeira frase foi feita com scanf, com um número fixo de caracteres, nesse caso 250. E a 1 e a 2 foi feita com quantidade variável de caracteres. Então, vamos lá. GCC, lista de palavras, -L, -O, lis. Então, digite uma frase. Então, ó, a primeira frase que eu vou tentar digitar, olha, um dos problemas do scanf é o seguinte, ó. Vamos ver que, na verdade, scanf não funciona tão bem. Então, ele está aqui, ó. Então, digite uma frase. Ah, peraí. O que eu fiz de errado? Não, nada, né? Então, eu devia ter colocado mais um printf aqui para cada um. Para eu saber o que aconteceu. Estou agora digitando a segunda frase. Então, olha só. O que aconteceu na verdade? Vou até voltar aqui, porque do jeito que tá, não dá para entender direito o que aconteceu. Então, digite a frase. Digite frase 2, 3.
Vou fazer de novo. Vamos ver que o scanf funciona tão bem diretamente. Olha lá, então ele pulou a frase 2, tá vendo? E foi direto para 3. Agora estou digitando a terceira frase. Então, olha só, as frases digitadas. Vamos foi para a primeira frase. Assim que eu dei o espaço, ele já cortou o scanf e assumiu que a palavra vamos era a palavra, tudo que eu queria digitar. Então o scanf ele não espera você digitar um enter. Ele inclui outros elementos separadores, como o espaço, por exemplo. Então, quando eu digito o espaço, ele não permite, por exemplo, que eu utilize o espaço. Tá? Esse é um problema do scanf. E eu poderia até utilizar, existem formas de utilizar o scanf para incluir espaços. E isso eu consigo, né, mudar a formatação do scanf para fazer isso. Tá? Vou até colocar aqui para vocês. Cadê o... Então, ao invés de porcentagem S, uma das formas bastante comuns de fazer é assim, ó. Entre o porcentagem e o S, colocar um circunflexo e colocar um /N. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ler aqui uma string até chegar num /N. Tá? Então, dá para a gente mudar ele. Agora, vamos ver que agora o scanf funciona para espaços. Ih, não foi. Será que eu não fiz direito? O que eu fiz errado? Ou será que eu não... Não foi. Ele deu aqui problema, então o que será? Será que nem esse aqui não funciona mais? Tá, acho que... Bom, tá, acho que aqui eu tenho que especificar o tamanho da variável. Tá? Vamos ver se assim funciona. Eu já estou aqui, né? Como é que é? Tem alguma... Será que eu errei alguma coisa aí? Tem o printf que está no... peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que está com um apóstrofe no final? Depois eu vejo aqui. Acho que está saindo direto da própria leitura, né? Não funcionou. Não sei o que eu estou fazendo de errado aqui, para ser sincero. Era para ter funcionado desse jeito. Com 250, né? Assim com 249, né? Para string. Não sei o que é. Tá, hip na posição 0. Tá, eu acho que isso só funciona para... Bom, não era, né? Não era para funcionar. Teria que funcionar isso para qualquer caso. Ou eu não posso. Tá de novo, vamos lá. Foi. Entendi agora qual é o problema. Então, na verdade é o seguinte, ó. Um outro problema do scanf, na verdade estava funcionando, até agora que eu fiz, estava funcionando para leitura de espaços, né? Então, aqui, ó, primeira frase com espaços. E aí ele pula a segunda e vai para a terceira.
Então, olha só, a primeira frase com espaço, né? Então ele leu normalmente. Então eu fui enganado aqui por um outro problema que não é esse. A questão é o seguinte: quando eu dou Enter, é o que aconteceu aqui, né? Então nesse scanf aqui do jeito que ele está feito, ele vai ler até encontrar um barra N. Né? Então é esse aqui, ó. Assim que ele encontra, ele detecta o barra N, ele deixa esse barra N na entrada std1. Então, o que vai acontecer? Imagina o seguinte, né? Eu estou digitando aqui, então eu digitei a primeira frase, dei um espaço. Até agora que está tudo bem, o script está lendo normalmente. Quando eu dou Enter, ele vai capturar o barra N. Só que ele não lê esse barra N. Ele deixa esse barra N para ser lido ainda. Quem que vai ler esse barra N? Quem vai ler o barra N é esse fgetC aqui. Né? Então, assim que... Esse aqui é um dos problemas. Né? Assim que o scanf termina essa leitura, ele deixa o barra N armazenado na entrada, no buffer, né, que a gente chama da entrada, e aí ele entra aqui em leitura frase, e aí quando chega aqui o fgetC, a primeira coisa que ele pega é um barra N. Quando ele tem um barra N, ele faz o quê? Ele finaliza. Então esse é um outro problema do scanf. Dá para tirar isso, se eu não me engano, a gente colocando um espacinho aqui na frente, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai ler na sequência até encontrar um barra N e ignorar o próximo. Então, vamos ver aqui, ó. Na verdade, isso aqui eu já estou entrando em um outro assunto. Também não deu certo, né? Então, assim, misturar até deu aqui, mas não ficou legal, né? A forma como apareceu aqui na sequência. Então, assim, não fica tão legal, né, misturar essas coisas, que o scanf ele tem vários problemas, tá? Que para entrada de strings não é legal. Tá? Então, vamos tirar ele fora aqui, ó. Por enquanto. Uma outra aula eu vou explicar como é que a gente usa o scanf, os problemas que eles têm, como evitar essa questão da string. Vou colocar aqui também qual é cada uma das frases, né? O número da frase aqui para ficar claro qual é a frase certinho, né? O número dela. Né? Então aqui, vamos lá. Aí já até deu problema direto aqui. Não, na verdade não era o problema, na verdade é porque eu tirei o scanf. Vamos colocar então a leitura da frase. Digite a frase 1. Digite a frase 1 aqui. E agora leitura da frase com o LRIP na posição 0, que é o que eu quero. Beleza. Então, vamos fazer com a nossa função. Opa. Vamos lá. Então, digita a frase 1. Opa. Agora sim, veremos que tudo funciona bem. Foi para a segunda frase sem problemas. E outra frase agora. Muito bem, né? Então, olha que legal, né? O que a gente está fazendo é um programa, no nosso próprio programa, que permite entrar com frases de tamanhos diferentes. E a gente está liberando aqui bonitinho. Vamos ver se o Valgrind, né, utilizando o Valgrind aqui, ele dá algum problema. O Valgrind foi na segunda frase. Outro teste com mais memória. Eu vou digitar bastante coisa aqui. Então, não tem problema. Então, no final, ele falou aqui, né? Então, eu deixei alguma coisa aqui perdida. Né? Então, provavelmente teve alguma coisa que eu fiz que faltou desalocar. Então, em uso aqui, ao sair 250 bytes em um bloco, olha só quantas alocações foram feitas. Ó.
234 alocações. Né? E por quê? Porque cada caractere é uma alocação. 233 frees, porque cada realloc faz um free. Né? E 16 mil bytes alocados, e depois eu perdi 250. Ah, lembrei. Aqui, ó, 250 que tá perdido. Ó. Porque eu aloquei 250 aqui na posição 0, depois eu realoquei de novo em cima dele outra coisa, né? Então esse cara aqui então com o scanf preciso alocar memória previamente. Tá, beleza. Bom, se existe alguma vantagem em utilizar o scanf comparado com essa função, existe se, por exemplo, eu quero ler só uma palavra mesmo, sem espaço, sem nada, eu não preciso de uma função para fazer isso. Se eu souber qual é o tamanho dessa palavra. Se tudo for muito fixo, né? Então eu sei, por exemplo, eu quero ler 10 caracteres, eles são sempre iguais, sempre 10 caracteres bonitinhos. Então não tem nenhum problema de eu usar scanf. Não preciso de uma função toda aprimorada na heap para fazer isso. O scanf é mais rápido também. E a memória stack, se a gente utilizar ela, considerando que nós vamos usar pouca memória, ela também é mais rápida, é mais fácil de gerenciar. Então, se eu puder usar uma coisa mais simples possível, use o mais simples. Né? O princípio que a gente chama de navalha de Ockham. Quanto mais simples a solução, provavelmente ele é a melhor solução. Tá? A melhor solução geralmente é a mais simples, né? Mais ou menos isso. Então, se você puder usar o scanf, usa. É que aqui não funciona o scanf, né? No cenário que a gente quer, que é um cenário que eu vou digitar uma frase maior, que as frases têm tamanhos diferentes, eu quero alocar na memória heap, então aí não funciona. Tá? Mas se você puder usar o scanf, use. Muito bem, então agora nós vamos ver aqui. Agora sim, eu não tenho nenhum problema. Aloquei aqui um monte de coisa, mais um monte de coisa. Beleza. Então eu fiz aqui, ó. Provavelmente digitei 79 caracteres, tá? Para cada uma delas. Foram 79 alocações, 79 liberações e 3 mil e pouquinhos bytes alocados ao total. Com isso, pessoal, a gente já tem uma função pronta para fazer leitura de strings genéricas, né, sequências de palavras com tamanhos distintos. E eu mostrei para vocês, então, como é que funciona o realloc. Vamos pegar aqui, então, só para nossa nosso exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo com a realocação para menos. Vamos agora cortar as frases digitadas. Então, vamos cortar e diminuir um pouquinho o tamanho delas. Vamos ver o que acontece, tá? E aí, para isso a gente vai usar o realloc também. Então, o lheap, por exemplo, na posição 0, eu vou fazer aqui um realloc. Como é que eu sei qual é o tamanho desse lheap aqui, né? Isso já é um problema. A gente teria que fazer uma outra função para poder saber qual o tamanho dela para poder cortar, né? Para evitar ter problemas na hora do corte. Mas aqui, bom, vamos ver, né? Vamos tentar fazer o. Então aqui lheap, na posição 0. E agora a gente vai fazer. Vamos realocar todo mundo aqui, né? Para 5 posições, vai. Vamos cortar aqui todas as frases para 5 caracteres. É só de brincadeira mesmo. E aí, vamos ver como é que isso funciona, né? Como é que isso.
Opa, eu mutei o microfone aqui sem querer, é que tem um comando, né, do teclado para mutar aqui, aí acabou ficando. Então, olha só, eu agora tenho 6 posições, né, para cada um das frases, né, para 6 bytes. Ou seja, né, a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né, são 6 bytes. Então, a posição 5 aqui é que eu vou deixar o barra 0. Então, cada um deles aqui tem 5 posições. Então, para cada um aqui na posição 5, eu vou jogar 0, né, para ele poder finalizar a string e poder mostrar ela aqui na tela. Então eu tirei aqui, cada uma delas agora tem 5 posições. O que é interessante aqui, né, que se eu tiver menos do que isso, ele vai alocar para 6 também, tá? Então tudo bem, né, funciona sem nenhum problema. Então aqui eu estou forçando, né, eu vou marcar o final de cada uma delas com 0 e pós-reloc com 6 bytes e mostrar aqui bonitinho. Beleza. Então, agora uma frase maior com mais de 6 bytes, com certeza. Outra frase. E aí eu vou pegar aqui, ó, uma só com 3. Então, o que aconteceu? Ó? Aqui, essa primeira frase, né? Então, pegou aqui, né? Eu cortei ela, né? Para só 5 caracteres. Então, tá aqui. Essa aqui também, só 5. E essa que tinha 3, na verdade, ela tem 5 agora. Aí ela tá com 5 caracteres aqui alocados. Então, ela inclui esse tamanho. Vamos fazer um tamanho bem fixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, né? Então, 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E essa aqui, 1, 2, 3 só. Então, o que aconteceu? Aqui, né, é que aqui ele deu um monte de bytes alocados, né? Mas a ideia aqui que eu fiz 32 alocações, né? Então são 10 aqui, 20, 21, 22, 23, né? Mais as alocações que eu fiz para as posições também do vetor, né? Que estava lá para cima. E aqui, na verdade, né, essas últimas 3 aqui teriam. Acho que vai ficar melhor se a gente não desalocar elas para mostrar. Queria mostrar certinho. Vou tirar esse free aqui para ver se sobra 15. Pessoa, né? Tipo, perfeccionista, né? Acho que vocês já entenderam aqui o conceito. Eu tô tentando mostrar. 1, 2, 3. Então, aqui ainda estão perdidos 18 bytes. E então, eu sei lá onde é que estão exatamente esses 18 bytes. Então são no mínimo, né? No mínimo 15 aqui. Por algum motivo aqui tem 3 bytes sobrando aqui, sei lá por quê. Mas era para ser... tá certo, 18. Eu tô pensando em 5, mas são 5 caracteres, só que 6, né? Eu fiz um dialogue para 6, né? Tá certo. Perdão, pessoal. Então aqui, ó, são 6 bytes. Total, 18 bytes. Então, mesmo que eu ocupe menos do que os 6 bytes de cada um deles, né? Mesmo que aqui, nesse caso, né, eu estou ocupando 6 bytes e aqui 4, né? Porque tem o barra 0 aqui no final, a gente não pode esquecer. Né, ele continua ocupando os 18 bytes aqui. Tá? Então, o que importa é o realoc que eu faço e não a quantidade de caracteres que eu digito. É isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, acho que era isso. Tinha o calloc também, né? Bom, o calloc, pessoal, ele não tem muita diferença não, tá? Pro realloc, pro malloc em si. A diferença aqui do calloc, eu vou utilizar ele, é que a gente passa separado o número de elementos e o tipo. E o calloc, especificamente, é o que ele faz, né? O calloc inicializa todas as posições com 0. Tá? Então eu garanto que eu tenho sempre 0 em todas as posições, o que não é verdade se eu utilizo o malloc.
Então eu vou fazer aqui, ó, lhip, lhip2, né? Lhip, eu vou deixar aqui lhip, lhip2. E eu vou na lhip2 fazer uma malloc de 3 vezes. E aí vamos imprimir. Aqui embaixo tem uma função para imprimir uma sequência, né? Então aqui, ó. Então vamos imprimir o que aparece, né? Quais são os endereços, porcentagem P, os endereços de lhip e lhip2. Que está em lhip calloc. Vai. O que está em lhip2, que foi com malloc. Então, antes do programa começar, a gente já mostra esses dois. Então, aqui ele já dá problema, né? Então, no Valgrind ele já mostra que pode ter algum problema. Nesse caso aqui ele está dando nulo, tá? Nos dois cenários, né? Ele não está dando problema aqui em nenhum dos casos. Vamos alocar um pouco mais para a brincadeira ficar um pouco mais interessante. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o problema. Também não deu aqui, não deu certo. Mas não deu certo assim, né? Apareceu tudo nulo aqui, normalmente. Só que se a gente rodar com o Valgrind, ele já vai apontar para a gente um problema, tá? Vou colocar aqui o "-g". Vou rodar com o Valgrind. O que ele está falando para mim, ó? Eu tenho um pulo condicional ou movimento que depende de um valor não inicializado. Eu estou dizendo, ele já está dizendo para mim, ó, você não inicializou esse cara aqui, esse lhip2. Então você não garante que aqui dentro tem nulo. Tá? Esse aqui é o problema. Eu não garanto que tem nulo aqui dentro. Fazendo o calloc eu garanto que tem nulo. Tá? Então essa é a ideia. Vou deixar aqui fora, né? Vocês já entenderam a ideia. Então, por exemplo, por que isso é útil? Né? Por que é útil garantir que tudo vai ser nulo? Quando eu quero, por exemplo, fazer realloc. Então, na nossa função aqui, quando eu faço o primeiro realloc, frase tem que ser nulo. Se eu não inicializar aqui, eu posso ter um problema sério com essa função. Se eu não colocasse esse nulo. E o que o calloc faz aqui, como ele joga tudo para zero, zero é nulo. Né? Então ele garante que está tudo limpo, tudo bonitinho. A desvantagem é que o calloc é mais lento que o malloc. Por quê? Porque além de alocar, ele tem que limpar tudo. Né? Então ele vai demorar mais. Então ele é mais lento que o malloc. Então a gente tem que pensar bem quando usa um e quando usa o outro. Tudo bem, pessoal? Bom, então é isso. Nessa aula eu apresentei o uso do realloc e do calloc, que são duas funções para fazer a alocação de memória de maneira dinâmica, e mostrei como a gente utiliza aqui para uma aplicação bem interessante, que é pegar strings, né, pegar texto. E isso na próxima aula, quando a gente começar a falar sobre strings, vai ficar mais interessante ainda, e aí vai permitir que a gente processe texto, entre outras coisas. Tá bom? Então,